Assim, perfeitamente. A graça e a paz de Jesus a todos e o Espírito Santo seja derramado em nossas vidas, que Jesus venha nos fortalecer. E eu sou o irmão Paulo, daqui da Igreja do Gapara. E antes de entrar na mensagem, eu vou contar um pouco do meu testemunho para os irmãos. E eu, desde criança, Satanás sempre me desejou, sempre me quis. Então, na minha fase de criança, eu era muito perseguido pelo inimigo. Eu não dormia, eu não tinha sono, eu não dormia, eu não tinha paz. E eu morava com a minha tia no interior. E sempre essa perseguição. E tinha uma tia minha, né, que ela era do candomblé, né, macumbeira. E ficavam nesse negócio que queriam que eu fosse, para me ser médio, né, para servir o inimigo, mas eu nunca quis. Eu sempre quis servir Jesus. E aí eu via coisas, ouvia vozes, e era muito atormentado mesmo. Mas aí chegou a fase que eu vim para cá, para São Luís, quando eu tinha de 9 para 10 anos, e aí eu conheci a igreja adventista aqui. A minha família já era, eu já conhecia, mas era criança. Então nessa fase eu vim para cá, comecei a estudar a Bíblia. E aos 10 anos de idade, quando eu me batizei ali no Fumacê, eu comecei a dormir. E as pessoas falam que essa igreja não faz milagre, né? Mas essa é a única herança que Cristo tem aqui nessa terra, a igreja verdadeira de Deus. É a arca da aliança, é a arca hoje, né? A arca de Noé. Essa igreja hoje, ela é a arca, né? Mas nós precisamos ser os Noés, né? E Deus é tão maravilhoso que quando eu me batizei, eu comecei a dormir. Eu passei um tempo sem estar sentindo aquela opressão, sem estar ouvindo aquelas vozes. Mas aí chegou nessa fase, uma fase ruim também, que meus pais entraram em processo de separação. E aí o inimigo começou a falar comigo novamente e dizer para mim: olha, ninguém gosta de ti, tira a tua vida, destrói, acaba com isso. E aí chegou um período que eu 2 vezes eu fui lá para a ladeira do Fumacê. Estava esperando o primeiro ônibus que passasse ou outro carro grande qualquer que ia me jogar de baixo. Mas aí Deus é tão bom que dessas 2 vezes que isso aconteceu, os meninos lá da igreja, que era o desbravador, estavam fazendo alguma coisa por lá, e aí a gente começou a conversar, a brincar, e aquilo foi passando. E graças a Deus, passou. Aí vem a fase adulta da minha vida, eu me mudei para cá, para o Gapara, estava aqui na igreja, mas aí por alguns problemas, eu, fraqueza mesmo, o inimigo me armou uma cilada e eu saí da igreja, né? Me afastei, não fui mais para a igreja. E aí essa fase que eu saí da igreja, novamente eu comecei a estar ouvindo as vozes e não dormia. E aí nesse período, Satanás, ele me presenteou com emprego, né? Eu consegui um emprego numa boate, né, de programas ali na Forquilha, lá na Clímax by Night. Eu comecei como segurança uma semana que eu era segurança já me colocaram de garçom, e aí com um ano eu já era um dos gerentes da casa, já tomava conta da casa, vendia bebidas, mulheres, fazia muita coisa errada lá, né? Mas só que todo esse tempo eu não me sentia bem, eu tinha assim, aquele temor do Senhor, e aí quando foi uma noite, estava tendo uma festa lá que a gente promoveu, eu trouxe uma dançarina de fora, e aí a casa lotada e estava tendo esse show lá, essa festa que eu tinha organizado, né? E aí o que que acontece? Do nada apareceu uma pessoa lá que eu nunca tinha visto na vida, um homem grandão, mesmo altão, todo de terno. E aí eu tô lá perto do palco organizando ela lá, que ela ia dançar, né, fazer o show. E aí essa pessoa chegou e simplesmente me abraçou. Eu tomei um susto de ver um homem me abraçando. Ele disse assim para mim: olha, aqui não é teu lugar.
Aqui não é teu lugar. Deus, ele tem um plano na tua vida e não é aqui. Deus não te quer aqui. Você tem que procurar os caminhos de Deus. Aí começou a conversar comigo e eu fiquei assim assustado e olhando, porque eu nunca tinha visto essa pessoa na minha vida. Nunca tinha olhado essa pessoa na vida. E aí ele dizendo para mim, olha, aqui não é seu lugar. Ele disse, olha, aqui está uma escuridão, aqui está cheio de espíritos imundos. Mas quando eu entrei lá naquela porta, eu vi algo diferente em você. Você tem uma luz que ainda brilha na tua cabeça. Aí eu fiquei assim, aí vim para casa, passei uns dias assim com aquele receio. Mas aí, meus amados, eu não consegui sair, não consegui largar. E aí continuei ainda lá por um tempo. E aí teve uma noite lá também que uma das meninas ficou endemoniada. Eu não sabia que ela estava endemoniada. E aí levaram ela lá para um dos apartamentos. E aí o que que aconteceu? Chegou lá uma pessoa que foi resolver um problema. E aí eu fui chamar o rapaz, né, que era responsável pelas meninas. E aí quando eu chego lá na porta do apartamento, o inimigo grita de lá e disse: "Olha, não deixe ele entrar aqui. Não deixe esse homem entrar aqui, porque ele ainda tem uma presença do lado de cima com ele. Ele ainda tem uma presença ainda do lado de cima com ele. Aí não deixaram eu entrar. Aí eu dei o recado da pessoa, voltei. Aí eu conversando com um amigo da igreja, ele disse, o irmão da igreja, ele me disse, rapaz, uma situação dessa era para te ter abandonado e ter voltado logo para os caminhos do Senhor. Mas eu já estava tão agarrado naquela vida, que eu não conseguia largar. Não conseguia largar. Então, o que que acontece? Satanás, ele tentou me colocar na bebida lá, só que eu nunca fui chegado assim à bebida, né? Ainda tinha aquele temor de Deus. Tentou colocar droga na minha vida, mas eu dispensei, eu também não quis. Tive uma proposta lá onde uma pessoa me ofereceu R$ 3.000 para me cheirar pó com ele. Ele insistia muito, me convidava muito. Eu disse: não, não vou estragar minha vida por isso. Mas aí, Satanás entrou de outra forma para me destruir, com Coca-Cola. Meus amados, Satanás, eu me viciei em Coca-Cola. Eu tomava 6 litros de Coca-Cola por dia. Eu tomava café com Coca-Cola. Aí em casa, no almoço, era 2 litros. Na janta, 2 litros. Lá no serviço, era mais 2 litros. E fora o que eu passava a madrugada todinha, na Coca-Cola, no Red Bull, me viciei. Me tornei um drogado em Coca-Cola, porque eu digo para vocês, um copo de Coca-Cola que você toma é como se você cheirasse cocaína. A única diferença da Coca-Cola para a cocaína é a questão do anestésico, porque a cocaína ela tem anestésico e a Coca-Cola tem a cafeína muito forte. Então eu me viciei em Coca-Cola, fiquei um drogado em Coca-Cola. E eu digo para vocês que foi muito ruim para me largar. E aí o que que aconteceu? Chegou o momento que Deus me tirou de lá. Não foi eu que saí de lá, não, foi Deus que me tirou. Apareceu um pessoal lá para beber, e aí organizei lá tudo para eles. E aí, quando chegou no final, que era para pagar a conta, para acertar a saída com as meninas, tudo, aí um deles resolveu que disse que não ia pagar. Não ia pagar nada e queria sair sem pagar, e foi uma confusão. E aí ele pegou uma arma, né? Colocou uma arma nas minhas costas. E aí, no meio dessa confusão, a polícia apareceu. Que geralmente a polícia passava ali esse horário das 2 da manhã para pegar o dinheiro deles, né? Para ficar aberto até pela manhã. E aí apareceu aí, foi todo mundo para a delegacia. E aí, quando nós chegamos lá na delegacia, o delegado que estava de plantão era um cliente nosso. E aí, sempre que chegava alguma menina nova, sempre eu avisava para ele. Ele me olhou e disse: rapaz, nessa época eu era gordo, né? Bem forte, eu pesava 100 quilos. E aí ele disse para mim: rapaz, gordinho, o que tu tá fazendo aqui, rapaz? Aí começou a conversar comigo. Ele disse: rapaz, vem para cá, para minha sala, para o meu escritório. Aí quando eu entrei no escritório dele, que eu sentei lá com ele na sala dele, ele disse assim para mim: olha, eu tenho um conselho para te dar. Aí eu disse para ele: pode falar, doutor? Ele disse: olha, vira crente. Vira crente, procura Jesus, larga esse serviço de mão,
Se tu quiser te mudar de estado, muda de estado, vai-te embora. Aí eu sem entender. Aí ele disse assim, olha, tu tá vendo esse rapaz bem aí? Esse rapaz é um homicida. Ele já tem muitos homicídios. Tem muitos homicídios, é muito perigoso mesmo. Então, o conselho que eu te dou, vira crente. Então, nesse momento, o Espírito Santo falou pela boca dele, né, falando comigo. Então, eu vim de lá, saí, aí conversei com a dona do estabelecimento, né, que eu não ia voltar mais. Mas mesmo assim, eu em casa, eu recebi um telefonema da cadeia. Um chefão do bonde, que me conhecia, me ligou. Aí falou com isso, rapaz, gordinho, tu quer para resolver a situação para ti? Se tu quiser para resolver, a gente resolve. Tu pode voltar a trabalhar. Se tu quiser arma, eu mando entregar uma arma para ti. Tu vai armado para lá. E eu já sei quem é o cidadão aí que está tirando lá a paz lá do serviço. Se você quiser voltar, eu só dou um telefonema daqui e a gente vai lá na casa dele, acaba com tudo, resolve tudo para ti. Aí eu falei para ele, eu disse, não, eu não vou querer, porque agora eu estou pretendendo voltar para a igreja, eu estou pretendendo ficar com Cristo, eu não quero mais essa vida, não. Aí ele disse, se você está querendo ir para a igreja, vai. Aí, graças a Deus, eu me saí, né? Aí estava tendo o Caleb aqui em 2019, aqui na igreja do Gapara, e aí eu fui para o Caleb, fui com a minha esposa, recebi uma bênção especial. Nós dois nos batizamos, que a minha esposa ela era de uma outra denominação, ela era da Igreja Cristã Maranata, e para honra e glória de Jesus, o Espírito Santo tocou na vida dela, e foi uma bênção que nós dois nos batizamos juntos, e para honra e glória de Jesus, hoje nós estamos nessa caminhada, trabalhando para Jesus, e não foi fácil largar a Coca-Cola, hoje o Espírito Santo me libertou, foi difícil, era um vício, tinha dia de eu ficar aqui desesperado, porque eu tinha que tomar menos um pouquinho de Coca-Cola, e eu digo para vocês que não foi fácil, mas quando a gente faz um pacto com o Espírito Santo ele é poderoso, ele liberta, Jesus liberta. E aí, meus amados, foi que quando eu me rebatizei, o Espírito Santo me mostrou uma mensagem, a restauração da Arca da Aliança. E aí eu fiquei pensando, Arca da Aliança, e comecei a pesquisar. E aí o que aconteceu? Teve uma palestra lá na Igreja Central do Anjo da Guarda. E aí eu fui nessa palestra, me convidaram, eu fui. E justamente nessa palestra, o palestrante estava falando sobre a restauração da Arca da Aliança, que é o que ficou para o povo remanescente, para o adventista do sétimo dia restaurar. A restauração da Arca da Aliança. Por quê? O que tem na Arca da Aliança? A tábua dos 10 mandamentos, a verdade do sábado. Temos que aprender a guardar o sábado de verdade. As pessoas pensam que o sábado é um fardo e não entendem o grande segredo. O sábado, ele é do Senhor. É um presente para nós. E nós somos imitadores de Cristo. O que Cristo fazia no sábado? Aos sábados, Cristo levava esperança para as pessoas. Ele curava, ele libertava as pessoas. E nós temos que aprender essa essência do sábado hoje. Muitas das vezes, no sábado, a gente quer um sábado deitoso. Mas, meus amados, o sábado ficou para nós fazermos a vontade do Pai, para nós levarmos esperança para as pessoas. E o grande segredo está lá em Isaías 58:13, o grande segredo do sábado. E aí hoje tem muita gente que está nos hospitais, que está nas ruas, precisando de uma esperança. E esse é o dia especial abençoado por Deus para a gente tirar um tempo e levar essa esperança para essas pessoas e restaurar essa verdade em nossas vidas. Outro item da Arca da Aliança, a vara de Arão que floresceu. Essa vara de Arão que floresceu, ela significa o testemunho de Jesus, o ministério profético. E hoje o que a gente vê? Muitas pessoas não crê no ministério profético da irmã Ellen White. Eu digo para vocês, antigamente eu também não acreditava nesse ministério profético, eu era um pouco contra, porque tirava meu conforto,
Eu gostava muito de comer carne, eu comia 1 quilo de carne por dia, era essa Coca-Cola. Então, como isso tirava o meu conforto, e Ellen White é muito clara lá quando ela fala que Coca-Cola, café, tudo isso é pecado, e aí tirava meu conforto, eu não aceitava, eu não queria. Mas, meus amados, a vara de Arão que floresceu é o testemunho de Jesus, é o ministério profético que o Espírito Santo deu para ela, e esses escritos dela hoje nos ajudam nessa condução, junto com a palavra de Deus, que é a luz maior, para a Canaã celestial. E o terceiro item da Arca da Aliança, que precisa ser restaurado, fundamentalmente, que é o maná. O maná é a reforma de saúde. Nós vemos lá no Salmo 78 que o maná, ele é o trigo do céu, ele é o alimento dos anjos, e Deus nos deu esse alimento, né, para nós, para os seres humanos, né, deu para o povo de Israel no deserto, para Elias, e Jesus também, quando terminou a tentação do deserto, ele também foi alimentado, né, com o alimento do céu, o alimento celestial. Meus amados, eu digo para vocês, a reforma de saúde hoje é fundamental. Fundamental, porque se nós não fizermos essa restauração do maná em nossas vidas, tanto fisicamente como espiritual, nós não vamos receber o batismo do Espírito Santo. O maná está totalmente ligado com as 3 mensagens angélicas, a pregação dessas mensagens. Como é que eu quero me preparar para pregar essas mensagens angélicas se eu não estiver com uma reforma feita na minha vida? Então, hoje, fundamentalmente, meus amados, nós precisamos restaurar a Arca da Aliança em nossas vidas. O Espírito Santo me deu essa mensagem, e nesse dia eu fui nessa palestra e foi tudo esclarecido. E hoje, meus amados, eu estou nessa busca de fazer essa restauração na minha vida, de levar essa restauração para as pessoas, porque, meus amados, hoje nós temos que estar firme com Jesus. Não existe estar em cima do muro. Não existe em cima do muro. É do lado de Jesus, é agarrado nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu digo para vocês, só eu sei os tormentos que eu tenho passado. Porque depois que eu voltei para a igreja, eu vou completar 5 anos que eu me rebatizei. Eu digo para vocês, tem sido uma vida de luta, uma vida que não tem sido fácil. Esse período todo eu estou desempregado, de 6 meses para cá, porque eu consegui fazer uns bicos, e é uma vida complicada. A minha família, meus irmãos viraram as costas para mim. Um dos meus irmãos falou para minha mãe que agora que é a igreja que me sustente, porque eu larguei o emprego, larguei a vida boa que eles achavam que eu levava, e que eu nunca vá na porta dele pedir nada. Mas eu digo para vocês, meus amados, hoje a minha família é a família adventista do 7º dia. É a minha família hoje, os irmãos da igreja, pessoas maravilhosas, pessoas que têm me ajudado muito. O Espírito Santo usa essas pessoas para me ajudar. Nesses anos todos de desemprego, nunca me faltou nada. Sempre Deus manda alguém que me ajuda. E ontem mesmo, na igreja, depois do culto, quando eu estava vindo embora, uma irmã chegou, botou a mão no meu bolso e disse assim para mim: irmão, o Espírito Santo mandou um negócio para ti, mas só abre quando tu chegar em casa. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu meti a mão no bolso, que eu fui ver, R$ 100 que a irmã me deu de presente. Então, meus amados, Deus, ele trabalha, Deus, ele protege. Teve um dia que eu estava aqui muito triste mesmo, umas coisas que aconteceram, eu estava no meu quarto orando. E aí, quando eu senti, primeiro eu senti aquela presença ruim. O inimigo veio e falou para mim e disse assim: olha, tu tá assim porque tu quer, porque tu sabe que eu te dei uma vida boa. Tu tá assim porque tu quer. Eu repreendi, eu disse: não, hoje eu estou com Jesus. Eu estou assim, mas eu sou feliz porque eu estou na presença de Jesus. E comecei a repreender e aquela presença ruim saiu. E logo em seguida eu senti assim um vento no meu quarto, muito forte. E aí, quando eu senti esse vento forte no meu quarto, a voz falou comigo e disse assim: meu filho, tu já te esqueceu dos passarinhos? Passarinho não planta, passarinho não colhe, mas eu dou todo dia.
eu estou contigo. Continua firme, meu filho, que eu estou contigo. Meus amados, eu creio que ali foi o Espírito Santo falando comigo. Então, desde esse dia, eu decidi, aconteça o que aconteceu, eu estou nas mãos de Jesus. Daqui, eu não saio desse caminho. Eu digo para vocês, essa igreja é a igreja de Deus, é a coluna e baluarte da verdade. Meus amados, aconteça o que acontecer, fique firme nessa igreja. A peneira está acontecendo, a palha vai sair toda. A palha vai sair toda, mas o grão não vai sair. O remanescente fiel vai ficar e vai ser batizado pelo Espírito Santo e vai pregar o evangelho do reino para todo mundo. Meus amados, temos que ficar firmes nessa promessa maravilhosa de Jesus. E agora, meus amados, nós vamos para a palavra, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Segundo as Crônicas 7:14. E antes de nós lermos a palavra do Senhor, vamos fazer uma oração. Glorioso Deus, a tua palavra está aberta. Nesse momento, Santo Deus, que o teu Espírito Santo seja derramado em nossas vidas e que o Senhor fale aos nossos corações. Muito obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu projeto de salvação na vida de cada um aqui. Nós pedimos que o Senhor cure as nossas enfermidades físicas e espirituais. Obrigado por tudo, é o que te pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém. Segundo a Crônicas 7:14 diz o seguinte: se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Meus amados, esse verso aqui é maravilhoso demais e esse verso fala muito comigo. Aqui começa, se o meu povo, que povo é esse que está falando aqui? O povo remanescente, o povo adventista do sétimo dia, o povo de Deus. Meus amados, eu digo para vocês com toda certeza no Espírito Santo, hoje não existe salvação fora da arca, fora da igreja. Meus amados, a igreja adventista hoje, ela é Jerusalém, porque nós somos o Israel espiritual. Essa igreja é Jerusalém. Foi que Jesus falou em Atos 1:4 os discípulos. Aconteça o que acontecer, não saiam de Jerusalém até receber o presente que meu Pai quer dar. E hoje, para nós, meus amados, é da mesma forma. Aconteça o que acontecer, fique firme em Jerusalém, porque em Jerusalém é que nós vamos receber o quê? O batismo do Espírito Santo. É em Jerusalém é que nós vamos ser transformados por esse batismo para pregar a mensagem, para que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Então, meus amados, esse povo é o povo remanescente adventista do sétimo dia. Continuando, que é chamado pelo meu nome e se humilhar. Meus amados, porque o título do sermão é Passos para ir para o céu. Então, qual é o primeiro passo para ir para o céu, que aqui está descrevendo? Humilhação. Meus amados, hoje a gente acha que porque a gente canta um pouquinho melhor, ou porque a gente prega um pouquinho melhor, a gente acha que a gente é alguma coisa. Meus amados, nós temos que entender que nós não somos nada e que essa obra é de Jesus. Jesus é o dono da obra, importa é que ele seja glorificado, importa é que ele seja agradado. E nós estamos nessa obra para fazer a vontade de Jesus. Então, meus amados, hoje eu digo para vocês, nós temos que começar, o primeiro passo para ir para o céu é se humilhar perante Jesus, é reconhecer que eu não sou nada e que eu dependo de Jesus para tudo. E eu digo para vocês, hoje, nós temos que aprender a depender desse Jesus para tudo. Por quê? Porque vai chegar um momento, meus amados, que vai sair um decreto. E quando esse decreto sair, que a gente não puder comprar e nem vender, nós vamos estar igual o povo de Israel no deserto, dependendo de Deus para comer, para vestir, para beber, para tudo. Então, hoje, nós temos que aprender a ser dependente desse Deus maravilhoso, desse Jesus maravilhoso, para que quando sair o decreto, nós estejamos firmes com Jesus e nosso pão e a nossa água serão certos, porque Jesus é maravilhoso, Jesus não mente, Jesus não muda, todas as suas promessas acontecem.
que nós servimos a um Deus maravilhoso e a um Deus verdadeiro. Então, hoje a gente acha que a gente é alguma coisa, a gente quer, às vezes, ser melhor do que os outros. E dentro da igreja hoje, muitas pessoas saem da igreja por isso, porque às vezes quer um cargo, quer uma posição, e às vezes o Espírito Santo que conduz essa obra não quer que aconteça, e às vezes a pessoa pega e sai achando que é alguma coisa. Mas eu digo para vocês, a Bíblia diz, meus amados, que nós não somos nada. E eu convido vocês para a gente agora em Apocalipse 3, verso 17. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. João, que é o discípulo do amor, né, como é conhecido, mas ele nos dá um recado, um conselho muito importante que nós para a gente não esquecer. Apocalipse 3, verso 17. E essa versão aqui, a King James 1611, ela é muito enfática nesse verso. Diz o seguinte, Apocalipse 3:17. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada. Aí vem e diz, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, e pobre, e cego, e nu. Essa é a condição que a Bíblia me coloca hoje. Miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. E Isaías fala que a nossa justiça é trapo de imundícia. Você tem noção, meus amados, o que é um trapo de imundícia? O trapo de imundícia lá em Israel era o absorvente daquela época. Eram os panos que as mulheres usavam nos seus dias. E era mandado ser queimado fora do acampamento. Então, a nossa justiça é considerada como um trapo de imundícia, como um absorvente. Então, meus amados, nós não somos nada. Então, o primeiro passo para quem quer ser um cidadão do céu é se humilhar perante Jesus e reconhecer que Jesus é tudo e que nós não somos nada. Vamos voltar aqui para 2 Crônicas 7:14. O segundo passo para ser um cidadão do céu, vida de oração. Meus amados, nós temos que ter uma vida de oração, uma vida de busca. Jesus, que é o rei do universo, que é o dono de tudo, Jesus orava. Jesus vivia em oração, buscando o Pai. Para quê? Para nos dar exemplo. Hoje nós temos que ter uma vida de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Hoje nós temos que estar constantemente na presença de Jesus nessa busca, porque, meus amados, a luta é muito grande. Ellen White fala que se a gente tivesse noção, se a gente visse como é a luta, a gente vivia constantemente em oração buscando Jesus, porque é uma luta muito grande. Então, o segundo passo para ir para o céu, vida de oração, vida de entrega total ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem aqui o terceiro passo, buscar a minha face. Meus amados, hoje nós temos que olhar somente para Jesus. Não existe dentro da igreja olhar para o irmão A, para o irmão B, porque se eu olhar para o irmão e ele olhar para mim, nós estamos perdidos. Estamos perdidos, por quê? Porque nós temos que olhar somente para Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo do nosso olhar. E nós temos um exemplo disso na Bíblia. Está lá em Mateus 14, a partir do verso 22, que fala o seguinte: Pedro, ele olhou Jesus vindo, ele disse, Senhor, eu quero andar sobre as águas. E Jesus disse, vem, Pedro. E Pedro começou a andar. Enquanto ele olhava fixo com Jesus, ele conseguiu dar os primeiros passos. Mas quando ele desviou o olhar de Jesus, o que aconteceu? Pedro afundou e Jesus teve que resgatar ele. Isso hoje acontece conosco. Quando a gente está na igreja, nós não estamos focados em Jesus, quando nós não estamos focados no olhar de Cristo, a gente se perde. É confusões, é dissensões, é brigas que acontecem. Mas, meus amados, hoje na igreja nós temos que deixar essas confusões de lado. Nós temos, meus amados, que aprender a nos contentar hoje com o que Jesus, com o que o Espírito Santo quer nos dar. E hoje nós temos que estar firme nessa busca. Então, meus amados, hoje nós temos que olhar somente para Jesus Cristo. Não existe olhar um para a vida do outro, porque se nós formos olhar um para a vida do outro, estamos todos perdidos. Porque todos nós somos pecadores, eu sou o pior dos pecadores, eu sou o principal. Então, hoje nós temos que olhar para o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Continuando, e voltar dos seus caminhos iníquos. Meus amados, hoje é o dia
que se algum de nós ainda tem algum pecado íntimo, ainda tem alguma coisa que nos afasta de Jesus, hoje é o dia de nos ajoelharmos, pedir perdão para Ele, confessar, Senhor, isso aqui ainda está me atrapalhando numa vida sincera contigo. Confessar, se humilhar ali perante Jesus. E Jesus é justo para nos perdoar. Então, meus amados, hoje é o dia, se ainda tem alguma coisa que nos afasta de Jesus, hoje é o dia de pedir que o Espírito Santo venha com seu fogo santo e queime e tire essa mácula para que nós venhamos ser candidatos ao céu. Então, hoje é o dia de abandonar, meus amados, abandonar essa vida mundana e buscar uma vida de transformação. Uma vida com Jesus, meus amados, não é fácil. Não é fácil, porque existem muitas tentações. Mas, meus amados, quando a gente aprende a olhar para Jesus, quando a gente aprende a entender as maravilhas, o que Jesus fez por mim e por você, porque, meus amados, Jesus, ele sabia tudo que ele ia passar aqui nessa terra. Ele já sabia, mas Jesus não desistiu de mim e de você. Ele nunca desistiu de nós. E ele veio e morreu por mim e por você, para nos dar a oportunidade de salvação. Então, meus amados, hoje, nós não podemos desistir dessa caminhada, não podemos desistir de largar a mão desse Jesus maravilhoso, não podemos desistir da nossa família, dos nossos irmãos, da igreja, dos nossos amigos, mesmo eles não querendo, mesmo eles jogando pedra em nós, mas nós temos que orar por eles, temos que continuar firme nessa busca, por nós e por eles. Lá em Ezequiel 3, do verso 17 ao 21, fala sobre o atalaia. Hoje nós fomos escolhidos como atalaias de Deus. E o atalaia, ele é um vigia. O atalaia, ele é um segurança ali. Um atalaia não desiste. E nós, atalaias, hoje nós somos também o segundo João Batista, o terceiro Elias. Nós temos que estar firme nessa busca. E a nossa busca é não desistir. A salvação é individual, mas para o adventista do sétimo dia, a salvação não é individual, porque nós temos que levar essa palavra, essa luz de Cristo para outras pessoas que não conhecem. Hoje, meus amados, muitos estão presos no Egito, que simboliza este mundo. E hoje nós somos os Moisés do século 21. Ungidos pelo Espírito Santo para levar essa mensagem, libertar nossos irmãos que estão presos no Egito e trazer para Canaã, que é a presença maravilhosa de Jesus. Continuando, meus amados. Então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. Essa passagem, meus irmãos, eu quero ler com vocês. Vamos agora para Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15. É muito importante, meus amados, essa questão do perdão. Importantíssimo essa questão do perdão. Vamos ver aqui o que a Bíblia nos diz. Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15, que diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste não perdoará as vossas transgressões. Meus amados, isso aqui é muito sério. Nós temos hoje que aprender a conviver uns com os outros, porque nós somos seres humanos e cada um tem sua diferença, cada um é de um jeito. Jesus, com o Espírito Santo, é que nos torna todos iguais. E no céu nós seremos todos iguais perante Jesus, perante Deus. Não vai existir diferença, um melhor do que o outro, ninguém é melhor do que ninguém. Mas hoje a gente vê que a questão do perdão é uma questão muito complicada. Às vezes você quer dar um conselho para um irmão, e o irmão não aceita o conselho, acha que você quer se meter na vida, quer bisbilhotar a vida dele, mas aqui a Bíblia está dizendo que se nós não nos perdoarmos, se a gente não aprender a perdoar o nosso próximo, o nosso irmão, o Pai, Deus, não nos perdoará. E aí, meus amados, para nós sermos salvos, é necessário que esteja escrito lá do lado do nosso pecado, perdoado. E se não tiver perdoado, nós não vamos entrar no reino de Deus.
Então, nós temos que aprender a ser humildes, mansos, aprender a perdoar. Eu digo para vocês, meus amados, eu era muito quente, eu era de resolver minhas coisas na hora, era de ser impetuoso, mas o Espírito Santo é tão maravilhoso que hoje eu estou aprendendo a ouvir mais, aprendendo a ser mais paciente, e o Espírito Santo me colocou como ancião, e vocês sabem que ser ancião não é fácil, é uma carga pesada, são muitos problemas para resolver, tem que lidar com as pessoas, e para honra e glória de Jesus maravilhoso, hoje ele tem me ensinado, me adestrado a ser paciente, a aprender a perdoar. Então, meus amados, a questão do perdão é importantíssimo. Nós temos que aprender a perdoar. E nós vemos exemplos na palavra de Deus, exemplos maravilhosos, porque às vezes a gente fala, é impossível para nós, só Jesus perdoa. Mas, meus amados, Jesus é o nosso exemplo. E lá na cruz do Calvário, quando ele estava sendo massacrado por mim e por você, ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós temos que aprender, meus amados, a perdoar. E nós temos outros exemplos na Bíblia. Por exemplo, Moisés. Moisés estava sendo atormentado pelo povo e chegou o ponto que Deus disse para Moisés, Moisés, se você quiser, eu vou começar uma nova nação, uma nova aliança contigo, vou queimar esse povo, vou exterminar esse povo. E Moisés disse, não, Senhor, se possível, tira meu nome do teu livro da vida, mas não faz nada com esse povo. Outro exemplo maravilhoso foi Estevão. Estevão estava sendo apedrejado, massacrado, mas ele olha e diz, olha para o céu e diz, Senhor, não lhes impute esta culpa. Então, hoje nós temos que aprender, meus amados, a perdoar. Temos que aprender a nos humilhar perante Deus. Tem gente que fala assim, eu não vou me humilhar, não. Não vou perdoar, não. Mas, meus amados, se nós não fizermos isso, nós não vamos entrar no céu. Por quê? Porque se meu pecado não tiver perdoado, se eu não perdoar meu irmão, Deus, o Pai, não vai me perdoar. Então, meus amados, hoje nós temos que aprender a nos perdoar, temos que aprender a conviver em harmonia uns com os outros. Porque, meus amados, lá no céu não vai ter dissensão, lá no céu não vai ter discussão, seremos todos iguais perante o nosso Jesus maravilhoso. Agora vamos voltar novamente para a segunda Crônicas 7:14. E aí, depois que ele perdoar os nossos pecados, o que a Bíblia diz? E sararei a sua terra. Essa terra sarada, meus amados, vai acontecer quando Jesus estiver vindo nas nuvens do céu e nós formos glorificados, transformados por ele para viver eternamente com ele. Aí a nossa terra vai ser sarada nesse dia, nós vamos ser sarados, vamos ser transformados pelo poder maravilhoso de Jesus. Essa ligação vai ser refeita novamente. E um dia, meus amados, nós vamos estar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, do nosso Jesus maravilhoso. E agora eu convido vocês para a gente ir para Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18. Ezequiel 18, do verso 30 ao 32. Ezequiel 18, do verso 30 ao 32. Diz o seguinte: portanto, eu vos julgarei, ó casa de Israel, cada um de acordo com os seus caminhos, diz o Senhor Deus. Arrependei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, assim a iniquidade não será a vossa ruína. Lançai de vós todas as vossas transgressões com as quais transgredirdes. Fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois porque morrereis, ó casa de Israel, pois eu não tenho prazer na morte daquele que morre, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Meus amados, a mensagem de Deus hoje para nós é transformação, é conversão, é entregar a vida verdadeiramente para Jesus e viver para Jesus, viver eternamente para Ele. Hoje, meus amados, tudo que nós formos fazer da nossa vida, a gente tem que perguntar se Jesus estaria satisfeito em estar naquele lugar, se Jesus estaria satisfeito em estar presente ali.
E aqui fala no verso 30, né, quando ele diz das nossas transgressões, e assim a iniquidade vos será como ruína. Essa iniquidade aqui, meus amados, é a quebra da lei, é a quebra dos mandamentos de Deus. E hoje as pessoas dizem, é impossível guardar a lei de Deus. A lei de Deus, ela nos mostra os nossos erros, os nossos pecados, é o espelho. Mas, meus amados, quando nós estamos firmes nas mãos de Jesus, quando nós estamos agarrados com Cristo, nós somos novas criaturas. E através do poder de Jesus, do Espírito Santo, Jesus nos guarda e a gente começa, meus amados, a fazer o quê? A gente começa a guardar a lei de Deus. Meus amados, Deus é maravilhoso demais, Jesus é maravilhoso. Então, hoje, Jesus quer nos dar um coração novo, um espírito novo, e que hoje nós venhamos, para a honra e glória desse Jesus maravilhoso, entregar o nosso coração para Ele, a nossa vida para Ele, nos dedicar, meus amados, na obra de Jesus. Hoje nós temos que pregar o Evangelho, temos que pregar essa palavra. O que Jesus diz na sua palavra? Primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Meus amados, hoje nós adventistas do sétimo dia temos que aprender uma coisa. As outras denominações pregam por aí a sessão do descarrego. O adventista do sétimo dia hoje tem que pregar a sessão do desapego. Desapego de vida material. Hoje nós temos que desapegar, meus amados, de vida material. Nós temos que pensar hoje em Jesus, é nessa obra, é na pregação do evangelho, é nos dedicar nesta igreja, nesta obra, para que essa mensagem chegue para as pessoas. E hoje também, meus amados, nós vemos a infidelidade muito grande. As pessoas não querem ser fiéis para Jesus. Eu não falo só no dízimo, eu falo no tempo que nós temos que ter para ali estar buscando Jesus. E às vezes as pessoas querem só pegar a Bíblia para a igreja, acham que só porque está indo dia de sábado, está tudo certo. Meus amados, não é assim. A vida requer uma vida de sacrifício, uma vida de busca e uma vida de fidelidade. E eu digo para vocês, meus amados, lá em Malaquias 10 fala que aquele que é infiel está roubando a Deus, né? Eu digo para vocês, ladrão não vai entrar no reino de Deus. Ladrão não entrará no céu. Aquele que está roubando Deus nos dízimos e ofertas e no tempo não vai entrar no reino de Deus. Um dos mandamentos é o que? Não furtarás. Então, meus amados, é uma realidade. Nós temos hoje que nos adestrar, nos permitir que o Espírito Santo nos adestre. Temos que permitir que ele nos adestre, que ele nos transforme. Eu digo para vocês, não importa a situação que você esteja passando, não importa aonde você esteja, se lembre que nós temos Jesus, o nosso general, que nunca perdeu uma batalha, e que hoje ele luta as nossas batalhas, e que hoje ele quer nos abençoar, e que hoje ele quer nos transformar. Esse Jesus maravilhoso, então, o Jesus hoje quer que nós venhamos converter os nossos corações, e que nós venhamos viver, e viver por Jesus, viver para Jesus, e brevemente ele está voltando, e ele quer nos levar para viver eternamente com ele. Vou compartilhar com vocês aqui um texto de Eventos Finais, página 190. Eventos Finais, página 190. Diz o seguinte aqui: os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros, jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo, jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos ao céu. Então, meus amados, hoje nós temos que buscar uma vida diferente. O adventista do sétimo dia é diferente, é um povo diferente, é o povo escolhido por Deus. Essa igreja é a igreja da promessa, é a igreja que vem da profecia. Então, meus amados, hoje nós temos que honrar
a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos deu, que Ele nos escolheu, para nós termos essa luz maravilhosa que vem do céu. E que essa luz, meus amados, nós não venhamos ficar presos em nós, mas que nós venhamos refletir a luz de Cristo para que outras pessoas se acheguem até Ele. Esse hoje é o principal, é nós buscarmos a Jesus. Não está sendo fácil. Por quê, meus amados? O calendário está muito apertado. Nós vemos aí um calendário apertado. Hoje, muitas pessoas não têm tempo de dar um estudo bíblico, porque é uma correria, é muitos treinamentos, é muitas programações. Mas, meus amados, nós temos que tirar o tempo para Jesus. E o tempo para pregar essa palavra, para levar essa mensagem para a pessoa. Nós temos que nos dedicar inteiramente a essa vida de pregação, essa vida de testemunho, de buscar Jesus mesmo de todo o coração. Porque tem tanta gente, meus amados, que está sem esperança. E nós passamos por dificuldades, mas nós temos a esperança que é Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança maravilhosa. E outro texto de eventos finais que eu queria compartilhar com os meus amados está na página 203 e 204, que diz o seguinte: devemos aproveitar ao máximo nossas oportunidades atuais. Não nos será concedido outro tempo de graça em que possamos preparar-nos para o céu. Essa é a nossa única e derradeira oportunidade para formar caracteres que nos habilitem para o futuro lar, que o Senhor preparou para todos os que obedecem os seus mandamentos. Não haverá um tempo de graça depois da vinda do Senhor. Os que dizem que haverá estão enganados e iludidos. Antes que Cristo venha, a situação será semelhante à que existiu antes do dilúvio. E depois que o Salvador aparecer nas nuvens do céu, ninguém terá outra oportunidade de obter a salvação. Todos terão feito as suas decisões. Então, meus amados, o dia da decisão é hoje, é agora. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a algumas horas, porque o futuro só pertence a Deus. Então, hoje é o dia da gente sair do conforto, da gente se desapegar de vida material, entregar a vida para Jesus e deixar que Jesus seja o condutor. E como eu falo para vocês, não tem sido fácil. Esses quase 5 anos aí que eu estou nessa situação, desempregado, vivendo na graça de Cristo, mas eu digo para vocês, Jesus, ele tem seus projetos, e hoje, meus amados, nós temos que aprender a nos contentar com o que Deus quer dar para nós, a nos contentar com o que Jesus quer dar para nós. Nós temos que aprender a desapegar da vida material e se apegar com a vida espiritual, se apegar com Jesus, pensar que esse mundo aqui não é para nós. Deus tem uma pátria para nós, a nossa pátria é no mundo celestial, aos pés de Jesus, honrando, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Meus amados, para a gente finalizar, eu digo para vocês, a Bíblia fala lá em Apocalipse 21, verso 4, da última lágrima, né? A última lágrima que vai ser derramada. E eu digo para vocês, vai chegar um dia em que nós estaremos com Jesus, para a honra e glória do nome dele. Nós estamos lutando para isso, para a salvação. E quando nós estivermos voltando com Jesus, com a Canaã celestial vindo, nós voltando com ele, e vai ter um momento em que os ímpios vão ser ressuscitados. Por que essa última lágrima? Porque você vai estar vindo na cidade celestial. E aí de lá você vai olhar para a terra. E aí você vai ver um pai, uma mãe, um irmão, uma pessoa que você falou de Jesus para ele e não aceitou. E aí você vai olhar para lá e vai ver. E aí esse fogo, meus amados, quem que vai ser jogado, que vai destruir, que vai purificar é o próprio Jesus, porque ele vai estar como juiz. Como fala lá na parábola da separação das ovelhas e dos bodes, quem vai dizer o não, quem vai dizer eu não vos conheço é Jesus. É o Jesus amoroso. Hoje as pessoas dizem, Jesus é amorzinho, Jesus é tão bonzinho, eu posso viver o evangelho como eu quero. Não existe viver o evangelho como eu quero.
O que existe, meus amados, é fazer a vontade de Jesus. É a vontade de Jesus é que tem feito, porque Jesus é que é o dono dessa obra. E Jesus é que vai dizer, não te conheço. E Jesus é que vai jogar o fogo que vai destruir tudo. E aí, naquele momento, você olhando, vendo um pai, uma mãe, um amigo, um irmão, um ente querido sendo queimado e destruído, e você nunca mais vai ver essa pessoa. Por isso, meus amados, é que hoje a porta da graça ainda está aberta. Jesus ainda está no santuário celestial intercedendo por mim e por você e pelos nossos entes queridos. Por isso, meus amados, é que hoje nós não podemos desistir de ninguém. Nós temos que orar pelas pessoas, levar a palavra de Jesus para as pessoas. Temos que insistir. Se eles não quiserem, como fala lá em Ezequiel 3, do 17 ao 21, mas nós temos que fazer a nossa parte. E quando a gente faz a nossa parte de verdade, o Espírito Santo faz a dele. E aí vidas se chegam a Jesus. E hoje nós temos que pregar essa mensagem, levar essa mensagem para as pessoas. E para que isso aconteça, para que nós tenhamos êxito, nós temos que viver essa mensagem. Porque não adianta eu pregar o que eu não vivo. Nós temos que dar testemunho. A irmã White fala que um testemunho vale mais do que 1000 pregações. E hoje nós temos que testemunhar desse Jesus maravilhoso. Temos que levar essa mensagem, meus amados. E que naquele dia maravilhoso, da volta de Jesus, as nossas lágrimas venham ser de felicidade, de alegria, por encontrar esse Jesus maravilhoso, encontrar nossos entes queridos e viver eternamente com esse Jesus maravilhoso. A graça e a paz de Jesus Cristo a todos. Que Jesus abençoe e dê um sábado maravilhoso para todos. E que o Espírito Santo seja derramado, meus amados, em nossas vidas. E que Jesus abençoe o ministério de cada um que está hoje aqui vendo essa mensagem. Que Jesus abençoe a vida de todos. Que o Espírito Santo seja derramado em todos. Para que nós venhamos, meus amados, levar essa mensagem. E que Jesus volte logo. E que Jesus possa chegar aquele momento especial que ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, nós possamos dizer, esse é o Deus a quem aguardávamos. Que a graça e a paz de Jesus esteja em cada coração. E nesse momento, meus amados, eu digo para vocês, vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu projeto de salvação. Que o Senhor, nesse momento, Pai, nos olhe com o teu olhar de misericórdia, Senhor, porque nós reconhecemos que nós não somos nada, Senhor. Eu sou o pior dos pecadores, Senhor. A nossa justiça é trapo de imundícia. Mas, Senhor Jesus, nos olha com o teu olhar de misericórdia, Senhor. Transforma as nossas vidas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tira de nós tudo aquilo, Senhor, que não condiz e não convém com a santidade. Toda mácula, Senhor, que agora, com teu Espírito Santo maravilhoso, ela seja queimada com teu fogo santo, Senhor. E nós venhamos ser transformados pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor. Transforma, meu Pai, a vida de cada um aqui nesse momento, Senhor. A vida de cada familiar seu. Eu te peço também, Senhor, pela tua igreja, Senhor. Que o Senhor fortaleça a fé desta igreja. Que o Senhor abençoe as famílias da tua igreja, Senhor. Que o Senhor fortaleça a liderança da tua igreja, Pai. Derrama teu Santo Espírito, Senhor Jesus, para que teu nome, meu Pai, venha a ser honrado, glorificado e exaltado, Senhor. Que o Senhor venha a ter, Senhor Jesus, misericórdia de nós, Senhor. Transforma as nossas vidas, Pai. Nós sabemos, meu Pai, que a caminhada não tem sido fácil, mas o Senhor diz que ao teu lado nós seremos mais do que vencedores. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que nós venhamos, Senhor, estar firmes, Senhor, nessa promessa, meu Pai. Nessas promessas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Que o Senhor venha, Senhor, nos fortalecer a cada dia, meu Pai, na tua presença, Senhor. Que o Senhor venha restaurar, Senhor, a arca da aliança em nossas vidas, Pai. Que nós venhamos verdadeiramente observar os teus mandamentos. Que nós venhamos verdadeiramente, Pai, aprender a guardar o teu sábado, a fazer a tua vontade, Senhor. Que nós venhamos, meu Pai, sentir o desejo de estudar, o espírito de profecia, Pai, de ler os conselhos que o Espírito Santo tem nos dado. Que nós venhamos, Pai, te buscar
Lê a tua palavra todo dia, porque o Senhor Jesus é a palavra viva. A Bíblia diz que o Senhor é a palavra viva. E que o Senhor venha restaurar, Senhor, o maná em nossas vidas, Pai. Que nós venhamos, Pai, fazer uma reforma de saúde. Que nós venhamos, meu Pai, realmente viver para Ti. Fazer a Tua vontade, Senhor. E que no fim, Teu nome venha a ser honrado, glorificado e exaltado em nossas vidas. Nos abençoa, nos dê um sábado deleitoso na Tua presença. Que o Senhor abençoe esses 10 dias de oração, o adorai, que tudo está sendo para honrar e glorificar o teu santo nome. Nos fortaleça, fica conosco, nos abençoe e nos dê um dia de paz na tua santa e maravilhosa presença. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, fica conosco. É o que te pedimos, Santo Deus, no nome poderoso de Jesus, que vive, que reina e que reinará para todo sempre. Amém. Glória a Deus, meus amados, a graça e a paz de Jesus. E que Jesus venha nos abençoar. Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma experiência maravilhosa. Eu vou me esforçar para participar das próximas vezes. Eu já até conversei com a irmã Ediene, ela sabe da minha dificuldade. Eu perdi meu sono biológico. Passei 8 anos nessa vida de trabalhar todas as noites e eu perdi meu sono biológico. Meu sono é muito pouco, mas eu vou me esforçar para no próximo sábado estar presente aqui, ouvindo a mensagem, ouvindo a voz do Espírito Santo, a palavra de Deus maravilhoso para nós. Muito obrigado pela oportunidade, que Jesus abençoe a todos. Amém. Amém. Amém, irmão.